os pedidos de Jesus. E o Senhor fez pedidos para nós, irmãos. Ele, sendo Deus, ele desceu aqui e teve a humildade de fazer alguns pedidos para nós. E os pedidos que Jesus fez, ele mudou toda a história. E mudou a história das pessoas que resolveram atender os seus pedidos. Quantos aqui está disposto a atender os pedidos do Senhor? Amém. Então é para você essa palavra, amém? Então o Senhor, irmãos, humildemente, chega e ele faz alguns pedidos. E dentre esses pedidos, eu escolhi 4 para a gente compartilhar. Quero compartilhar com vocês. O primeiro pedido que Jesus vem e faz, ele fala: vem e segue-me. Ele faz esse primeiro pedido. Está lá em Mateus 4,18. Quero ler com os irmãos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco em companhia de seu pai. E chamaram-os. E eles também deixaram seu pai, consertando as redes, e o chamou. E então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Amém? Esse chamado, ele foi para eles, foi para mim e é para você. O Senhor faz esse chamado, irmãos, e aqueles homens, eles estavam fazendo algo que era costumeiro na vida deles, era cotidiano da vida deles. Eles estavam ali pescando, outros estavam rumando atrás, rumando as redes. Então o Senhor vai e os chama. Só que aquele dia não era um dia comum, porque o dia que o Senhor nos encontra é um marco para cada um de nós. Eu não sei quanto a você, mas eu me lembro muito bem o dia que o Senhor de fato me chamou para mudar de vida. O Senhor me chamou e eu não pude mais recusar, porque aquilo foi algo que entrou na minha vida como um chamado que eu não poderia mais viver a vida que eu estava vivendo. Eu não conseguia olhar para a minha vida como eu olhava anteriormente, fazendo tudo que eu fazia antes. E aquilo começou a mudar a minha história. Me lembro que quando eu voltei para a igreja, antes de casar um pouco, eu ainda não tinha voltado para a igreja. Então eu casei com a minha esposa e eu falei, eu tenho que mudar de vida. Porque minha esposa até então, ela pagava um preço para que eu mudasse de vida. E eu até antes de casar, fiz um acordo com ela. Falei, não, vou casar com você, mas você não vai me proibir de nada não, né? Inocente, né, irmãos? E ela, na sua infinita sabedoria, não, claro que não, hein? A gente vai casar e você não vai... Mas eu vou poder ir lá onde meus amigos estão e tal, e você não vai ficar brava, não, vou poder sair sozinho, você não vai ficar brava, não. Olha a ideia que eu tinha, irmãos. Ela, não, que isso, está tudo certo. E aí, irmãos, essa maneira que eu vim para o Senhor, com esses pensamentos todos mundanos na cabeça. Aí, perto daquilo ali, teve um encontro com Deus. Irmãos, eu valorizo muito o encontro, porque o encontro, muitas pessoas nascem de novo no encontro. E a minha vida, o meu novo nascimento foi no encontro desses nossos aí. E aí a gente foi para a chácara, cheguei lá, esse povo vai falar comigo não, né? Meio todo recepiado, igual os irmãos sabem. Irmãos, mas eu me lembro bem que na hora do amor de Deus,
Pastor Abel, o Ítalo lembra dele, alguns aqui lembram dele. Pastor de rede em Goiânia, acho que hoje está em São Paulo. Ele veio e orou no meu ouvido. Eu não lembro o tempo que ele orou, mas parece que foi muito tempo. Ele falando no meu ouvido o que eu tinha vivido e o que eu iria me transformar. Deus usou o homem de tal forma. Falei, Deus, mas será que eu vou ser isso tudo mesmo diante do Senhor? E aí Deus falava, irmãos, e aí as lágrimas desciam. Irmãos, ali eu tive um encontro genuíno com o Senhor. Eu posso dizer, eu nunca mais fui o mesmo, eu nunca mais fui o mesmo, não consegui ser a mesma pessoa. Porque quando você tem um encontro, quando você recebe um chamado do Senhor Jesus, nunca mais você é o mesmo. Algo acontece. Então aqueles homens deixaram tudo, a Bíblia fala, e começaram a seguir Jesus. E a vida deles nunca mais foi a mesma. Eles estiveram andando com Jesus e tendo as suas vidas transformadas. Então o que eu estou fazendo aqui? Linkando o meu testemunho com essa palavra. Por quê? A partir daquele dia lá na chácara, eu ainda vim para casa e aí tinha uma coisinha de sair e tomar uma cerveja. Estou falando isso para a honra e glória do Senhor. E aí um dia eu bebi, irmãos, um dia de domingo, junto com os amigos meus, e eu cheguei em casa. No outro dia eu passei muito mal, não conseguia almoçar, algo estava diferente. E passando mal, minha esposa, irmãos, chegou, fez uma canja de galinha. Mulher de Deus é diferente, né, irmãos? Que paciência! E ela me deu aquela canja de galinha e falou assim, a partir de hoje você não mais vai beber, porque o Senhor não te chamou para isso. Irmãos, eu falei, não mais, não quero mais. E nunca mais eu fiz isso. E depois dali, a minha vida seguiu andando com o Senhor. Mas eu confesso para os irmãos, por mim mesmo eu não teria conseguido se eu não tivesse a consciência de que eu precisava do Senhor. Eu precisava obedecer aquele chamado que o Senhor já tinha feito na minha vida. E eu lembrava daquelas palavras que aquele irmão tinha falado na minha mente. E tudo aquilo se cumprindo. Às vezes as pessoas vêm até Cristo, são chamadas, mas por um motivo ou outro, ainda não segue o chamado. Quer dizer para você, deixa de ouvir a você mesmo. Ouve a voz do Senhor te chamando, venha como você está. Só que quando você começa a andar com o Senhor, você não mais permanece como você está. É impossível. E depois dali a minha vida foi transformada, irmãos, dia após dia. Mas eu confesso para os irmãos, e dou essa receita como chave na vida dos irmãos, é uma decisão, todos os dias. Porque o chamado, sabe, irmãos, ele requer de nós que nós tomamos a nossa cruz. Talvez a minha cruz naquele momento era só de viver o mundo, a vontade do mundo. A vontade do mundo, irmãos, é algo muito interessante, porque você, às vezes, deixa de pensar nas coisas do alto para querer viver a vida do mundo. E não é isso que o chamado de Deus tem para nós. É nós viver uma vida diferente. Então Jesus chama aqueles discípulos e eles largam tudo e vai viver uma vida agora diferente do que eles viviam. Tenho certeza que quando Jesus chegou e chamou eles na praia, irmãos, ninguém ali era santo. Todo mundo tinha seus problemas. Pedro tinha seus problemas com a família. Tiago tinha seus problemas. Quem sabe tinha até alguns vícios, alguns costumes mundanos. Eles não eram diferentes de mim e de você. Só que eles fizeram o quê? Ouviram o chamado. Eles atentaram ao chamado da voz do pastor. E Jesus, quando ele te chamou, é porque ele viu algo diferente em você. E na verdade, todos nós temos um chamado. E Deus vê algo diferente em nós que nós mesmos não vemos. Eu não via em mim capacidade de liderar, eu não via em mim capacidade de tantas outras coisas.
que o Senhor faz com que hoje, até eu me surpreendo às vezes, falando na vida das pessoas, sendo usado de alguma forma, porque um dia eu atentei em receber a voz do Senhor no meu coração. E não é diferente na sua vida, não foi diferente na vida daqueles discípulos. Então, irmãos, a vida deles nunca mais foram as mesmas. Mateus 16, 24, fala que, quero que se puder projetar, Mateus 16, 24, fala que cada um tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Eu não sei qual é a tua cruz, a tua dificuldade hoje de servir ao Senhor, como Ele te chamou para seguir. Mas só sei que se você decidir a carregar a sua cruz, o Senhor vai te ajudar. Você não mais vai estar se sentindo só, vai ter alguém para te ajudar e te auxiliar. Amém? Simbolicamente, Jesus, carregando a cruz naquele dia que Ele foi ao Calvário, em um dado momento do caminho, Ele caiu com a cruz. Os irmãos conhecem essa história? Ele caiu. E alguém entre a multidão veio e o ajudou a carregar a cruz. O Senhor vai te ajudar a carregar a cruz. O Senhor vai levantar pessoas nesse ministério, nessa igreja, para te ajudar a carregar a cruz. Você não está só. Basta você confiar no chamado, amém, que o Senhor tem para você. Mateus 16, 24. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mateus 16, 24. Fala o seguinte, que nós devemos carregar, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Essa cruz ela não pode ser algo tão pesado para que você não possa carregar. Jesus falou que não ia nos testar mais do que aquilo que nós não poderíamos suportar. E você hoje pode, com sinceridade, olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a carregar a cruz. Ela não mais vai ser pesada para você. O Senhor vai levantar pessoas e circunstâncias para alinhar tudo para você, para que você consiga caminhar levando a cruz. Glória a Deus. Irmãos, e tem um objetivo. Quando o Senhor, Ele nos chama, tem um chamado e nós temos um objetivo por ser chamado. O objetivo é nós ganharmos as pessoas para o Senhor, edificar a casa para o Senhor. Você é chamado para um propósito. Viu para o seu irmão falar assim, você é chamado para um propósito. A vontade do Senhor é que você o siga para ganhar as vidas para o reino do céu. Jesus chamou aqueles discípulos. Interessante que os primeiros a ser chamados eram pescadores. Pescador, irmãos, ele tem algumas características. Eu quero linkar isso com o mundo espiritual. Eu gosto muito de pescar, daí também, né, daí? E quando a gente vai pescar, uma coisa que a gente tem que ter é paciência. Pescador ele tem que ser paciente. Outra coisa, pescador ele tem que ser perseverante. O negócio está ruim, ele fala, não, mas vai dar certo, vai pegar. Né? E ele tem que sempre preparar antes de pescar a pescaria. Então são coisas que, trazendo para o mundo espiritual, o Senhor também, Ele viu isso, essa capacidade em nós quando nos chamou. E Ele simboliza isso chamando primeiro os pescadores. Eram homens de vida simples, mas que mantinham uma rotina, os quais que o Senhor olhou e disse assim, mas se eles têm paciência, eles vão ter paciência também com as vidas. Mas se eles têm perseverança, eles vão ter perseveranças também em caminhar comigo. E se eles preparam tudo antes de ir para o mar para pescar, eles também
vão preparar para levar as boas novas do Evangelho. E o Senhor vê essas coisas em nós que nós mesmos não vimos. E eles foram e seguiram Jesus. E o que é que Jesus fala para eles? Vocês vão se tornar pescadores de homens. Vocês vão se tornar ganhadores de almas. E eles têm essa missão de agora em diante de ganhar as vidas para o Senhor. Eu e você tem um propósito: ganhar Teresópolis para o Senhor Jesus. Nós temos lutado, feito isso, nós temos evangelizado pessoas. Graças a Deus temos tido um mover nessa igreja extraordinário. Pessoas têm sido salvas, têm sido curadas, têm sido libertas, porque muitos aqui entenderam o seu chamado. Muitos aqui sabem que precisam estar envolvido com o trabalho evangelístico dessa igreja. Tem uma responsabilidade para com o Senhor e fazem. Interessante que fazem com alegria ao Senhor, porque entenderam o seu chamado. Então o primeiro pedido de Jesus é: vem e segue-me. E você já está fazendo o primeiro pedido do Senhor, seguindo a Jesus. Quantos aqui estão seguindo o Senhor? Amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, o segundo pedido o Senhor faz: Ele diz: não peques mais. Segundo pedido Jesus faz: não peques mais. E nos evangelhos ele faz isso por duas vezes. Interessante que, bem que nessa passagem, aonde João 8,11, se puder projetar, aonde ele encontra com aquela mulher que é pega em adultério. Aquela mulher, ela foi pega em um ato de adultério, e pela lei de Moisés, irmãos, ela teria que ser apedrejada. Estava na lei. E as pessoas, quando aconteciam isso, levavam eles em praça pública, em um lugar público, para ser apedrejada. E muitos, por sua justiça própria, pegavam as pedras e jogavam, achando que aquilo ali era justiça, cumprindo a lei. Eles estavam errados? É uma pergunta. Eles não estavam errados, estava na lei. Mas aqui acontece algo que muda a história, onde a graça encontra com a lei. É um dos encontros mais maravilhosos na palavra de Deus, irmãos. Onde a graça é quem? É o Senhor Jesus. Ele vem diante daquela situação, as pessoas trazem aquela mulher a ele, diante daquela situação. Então eles dizem que ela foi pega em adultério e que iam apedrejar. De um lado estava a lei e do lado estava a graça, Nós vamos que é o ter Senhor aqui, Jesus. mid-plane. E o Senhor, Automaticamente nós vamos ele clicar vendo em aquela duas situação, faces. ele ajoelha Nessa face e ele começa a inicial, escrever algo vira- no chão, a Bíblia diz. E eles lá com a mulher, todos olhando, esperando a resposta do Senhor. E o Senhor responde. Fala que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele torna a baixar a cabeça. E quando ele volta a olhar, já não tinha ninguém. Porque a graça, ela veio justamente para isso, para nos alcançar no momento que a gente não merecia. Talvez é um momento da sua vida que você não merece nada, você não está olhando, você não está enxergando o horizonte, você está dizendo: Senhor, nem consegui te seguir, eu estou conseguindo. Mas acontece que aonde você precisa do Senhor, Ele chega sem você merecer. Aquela mulher merecia a morte, porque a lei enquadrava ela para morrer. Mas a graça chegou
chegou para você, chegou para mim, chegou na vida daquela mulher. Aquela mulher representa eu e você. Amém? João 8,11 diz o seguinte: João 8,11, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus, ele nos salva pela graça, irmãos. Nós merecíamos o quê? Estarmos mortos igual aquela mulher. Mas Jesus, ele vem e fala para mim e para você: você está livre, vai e não peques mais. Foi o pedido que ele fez. A única coisa que ele fala para mim e para você: não viva mais na prática do pecado. Foi isso que ele falou para aquela mulher. Não viva mais na prática do pecado. O pecado, ele pode acontecer na nossa vida, irmãos. Mas sabe qual que é um sinal do novo nascimento? É que você não vai mais sentir bem com o pecado. Você não mais vai querer viver na prática do pecado. Você vai arrepender e você vai sair de lá. Amém? Você não vai querer mais viver ali, praticando as velhas coisas. E aquela mulher, Jesus fala para ela: não tem mais ninguém que te acuse, vai e não peques mais. Acontece muitas pessoas virem, para a igreja, e às vezes elas tornam, por um motivo ou outro, a viver a velha vida. E elas começam a ter vergonha da gente. A gente passa por elas na rua, elas estão com vergonha. Irmãos, não tenha vergonha. Vem, porque é aqui, é junto com a igreja que você vai ser transformado. Nenhum de nós aqui, uns poucos talvez, passou por um processo instantâneo, mas muitos aqui foi por processo de andar com o Senhor. Aqueles discípulos, pelo chamado, eles andaram com o Senhor e foram transformados. Eu e você também é assim. A gente é transformado a cada dia. Cada dia a gente renova a nossa mente no Senhor e a gente deixa as práticas pecaminosas, porque justamente a gente começa a ter um caminhar diferente, porque o Senhor entrou na nossa vida. Como estão me entendendo? E o Senhor, que é a graça, encontra a lei e não condena aquela mulher. E ela tem vida novamente, porque o Senhor nos dá vida, irmãos. O pecado, ele gera morte, mas o Senhor nos dá vida. E aquela mulher vai, e a única coisa que ele pede: não peques mais. Segundo momento que o Senhor pede nos evangelhos para não pecar mais, com aquele homem que tinha 38 anos, que ele estava à beira do tanque. E Jesus chega para ele, está lá em João 5,14. Jesus chega para ele e pergunta: o que queres que eu te faça? E aí ele vai contar a história, irmãos. A história da vida dele, que tem 38 anos que ele está ali. Ele ali não sabe ainda que o Senhor Jesus pode curá-lo. E aí ele conta toda a história. Um homem que estava 38 anos esperando por um milagre. Mas a esperança dele, ele começa a contar a história. Senhor, eu estou aqui todo esse tempo, e quando vem um anjo e agita as águas, não tem ninguém aí que possa me colocar em primeiro lugar lá para ser curado. A gente começa, a contar a história para o Senhor, como é que a gente está. E Ele tem um milagre para nós, irmãos. O milagre da transformação da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, em tudo aquilo que você precisa, o Senhor é o teu milagre. Ele encontra conosco e fala: que queres que eu te faça? E aquele homem perde um tempão contando para o Senhor a história. Mas o Senhor só vira para ele e declara um milagre na vida dele.
e cura ele. E ele sai dali andando, irmãos. Depois de 38 anos esperando o milagre. Eu não sei qual milagre você precisa, mas você encontrou com o Senhor, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer na sua vida. Irmãos, então, o que o Senhor fala para ele? O Senhor fala em João 5,14. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, essa palavra de Jesus aqui é para mim e para você, para a gente entender que a velha vida já se passou, tudo se fez novo na nossa vida. E não precisa mais a gente viver uma vida de pecado, porque o pecado tem consequência. Mesmo na nossa vida, estamos aqui num fluxo, seguindo a Jesus, ela tem consequência. Lembra de Judas, que ele decidiu fazer? E ele seguia Jesus. Ele traiu o Senhor. E a Bíblia diz que o final dele foi um suicídio. Não queira nós andarmos com o Senhor, mas de qualquer maneira, mas decidindo realmente ser nova criatura, nascer de novo, da água e do Espírito, como a Bíblia fala. Aí sim, irmãos, nós vamos ter uma nova vida, longe do pecado. Porque o pecado, ele traz consequência. E o Senhor vira para ele e pede. Fala, olha, você vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que é pior do que estar 38 anos coxo, né? Imagina sem poder ir para lugar nenhum. E Jesus ainda fala que é coisa pior. Jesus ainda fala para ele, é pior do que a situação que você estava, o pecado. Porque o pecado, irmãos, faz com que nós nos distanciamos do Senhor. Não que o Senhor distancie de nós, o Senhor está ao nosso encontro, mas faz com que a gente distancie do Senhor. Tem pessoas que falam que está constrangido de ir na igreja. Até eu já vi falar, não, eu preciso melhorar para mim ir para a igreja. As pessoas às vezes, né, Ítalo, passam pelos encontros e às vezes não consegue, porque quando chega na realidade aqui, ainda tem que enfrentar, né, às vezes a velha vida, os vícios, a vontade ainda de fazer ou praticar alguma coisa que antes praticava. Se sentem acusadas. O inimigo joga na mente delas que elas não são dignas. Elas não são dignas de entrar por aquela porta. Elas não são dignas de andar com o Senhor. E o inimigo começa a tirar eles de uma realidade espiritual para uma natural. Quantos estão me entendendo? E a gente tem que dizer para eles, não, meu irmão, a graça te alcançou. Deus não mais está olhando pelos seus pecados, Ele quer que você venha e o siga. Porque Ele está dizendo só para você, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A coisa pior é a situação que ele estava. Antes, a pessoa estava amarrada com seus pecados, ela estava esperando pelo milagre, não conseguia avançar com nada na sua vida, e o Senhor simplesmente chega por um encontro e cura ele, irmãos. Tira ele daquela dificuldade e faz com que ele avance, faz com que ele ande, faz com que ele enxergue que o pecado é a pior coisa na vida dele. Não é nem a condição física, não é nem a condição que você está passando. O pecado pode ser a pior coisa na sua vida, de trazer consequências. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Irmãos, e o terceiro pedido que o Senhor faz, dai-me de beber. Isso está lá em João 4, 7, onde o Senhor chega à beira de um tanque e ele começa a conversar com uma mulher, a mulher samaritana. E interessante que aquela mulher, Jesus nem ia passar por ali, mas ele sabia que ele ia ter um encontro ali. Jesus, irmãos, ele chega na nossa vida na hora certa.
Ele chegou na minha vida, chega na sua na hora correta. Na vida daquela mulher não foi diferente. Jesus chega na vida daquela mulher e começa um diálogo com ela. Isso nos fala de relacionamento. O Senhor, Ele faz um pedido para ela quando Ele senta à beirada do tanque. Dai-me de beber. E ela assusta. Porque naquela época o diálogo de uma mulher com um homem não poderia ser assim a sós. A Bíblia diz que ele estava a sós com ela naquele tanque. Jesus fazia muita coisa diferente, viu, irmãos? Jesus faz tanta coisa diferente na nossa vida que Ele nos resgata sem você ao menos perceber que está sendo resgatado. Ele está te resgatando. Tem pessoas que andam com o Senhor e em um dado momento ele tem um encontro genuíno com Deus e muda de vida. Mas ele tem que estar seguindo o Senhor. E ele senta à beira do tanque e começa um diálogo com ela. E ele diz assim, no verso 7, nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, dai-me de beber. E ele pede água para ela. E ela acha estranho. Mas o Senhor, irmãos, Ele quer um relacionamento conosco, Ele quer chegar e ter um diálogo comigo e com você. O próprio Deus enviou o Senhor Jesus para nos aproximar dEle. É através de Cristo que nós nos aproximamos mais do Senhor, através do relacionamento que nós temos com Ele. E o Senhor precisava falar com aquela mulher, porque ela simboliza também a mim e a você. Aquela mulher, ela vivia uma vida de pecado, irmãos, porque ela tinha já 5 maridos e o que ela tinha agora não era também seu marido. E para aquela época, aquilo ali era uma vida que separava até a pessoa da sociedade. Ela era excluída. O pecado, irmãos, ele faz isso, ele exclui a gente. Ele deixa a gente sempre à beira do caminho. O inimigo sempre quer deixar você com aquela culpa para não servir a Cristo de verdade. E aquela mulher carregava esse fardo, que ela foi no sol do meio-dia buscar água, porque ela não tinha nem amiga para estar lá junto com ela para pegar um balde de água. O pecado faz isso com as pessoas. Hoje eu estava atravessando a pista ali, aí tinha uma pessoa caída no meio do asfalto mesmo. E eu passei de carro, uns 5 metros dela, porque eu a vi. Mas o Espírito Santo falou, volta lá. Aí eu voltei lá. E ela não queria sair daquele lugar que ela estava. Falei, não, mas você tem que sair daqui, porque senão o carro vai passar em cima das suas pernas, vai passar em cima de você. E ele, não, você me deixa. E o Espírito Santo começou a falar comigo, irmãos. É assim que o inimigo faz com as pessoas. Prende elas de tal forma que elas mais não têm controle da sua vida. Que ele estava à beira do caminho, sem solução para a sua vida. Aí eu tirei ele, falei, de onde você é? Ele falou, eu sou lá de Minas Gerais. Falei, moço, está longe de casa. Aí eu comecei a falar do Evangelho, falar de Jesus para ele. Ele aceitou Jesus bêbado, drogado, não sei como que ele estava, mas ele aceitou em lágrimas. Falei, volta para a tua terra. Você tem família? Tem. Volta para lá. Lá vai ter alguém, o Senhor vai levantar alguém para te ajudar. Irmãos, eu vim com meu coração e contei para minha esposa. Porque é isso que o inimigo faz. Ele joga as pessoas à margem do caminho, porque ele quer te condenar em vida. Só que eu falei para aquele homem, o Senhor não te condena. Vai e não peques mais, muda de vida. Você está aceitando aquele que pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida. Foi isso que o Senhor falou para ela, dai-me de beber. Então o Senhor fala para ela algo mais interessante. Então, pessoal, chega de enrolação. Fala para ela no verso, que a gente vai instalar no verso 10. 360. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. O Fusion 360 Tudo que você vai fazer aí fora, você vai ter sede.
para a gente aprender Se fabricação. você trabalhar, ganhar muito dinheiro, sem Jesus, você vai ter mais vontade de ganhar mais. Nunca vai te saciar. Se você tiver uma situação Estamos de volta, então, em que você com mais um precisa tutorial. Muito bem-vindos. beber para ser feliz, você vai beber até antes da morrer. gente iniciar Você não vai ser feliz, nossa não vai te parte saciar. prática de pegar Se aí você um estiver software precisando de um e começar a relacionamento para ser trabalhar com ele, feliz, esse relacionamento ele vai te tutorial e decepcionar. deixar, bem claro por que eu escolhi o Fusion 360. É isso que Jesus está falando para ela. Lá para frente, Porque ela já quem tinha sabe 5 um dia maridos. pode ser que eu mude o software para. Mas se você souber quem te dá da água viva, nunca mais você terá Por isso, isso aqui sede. vai ser um canal dinâmico onde eu vou acompanhar Você primeiro todas as mudanças do mercado. tem que servir a Mas Cristo, hoje eu acredito que o andar com Ele, ter um relacionamento com Ele, e Ele vai te acrescentar as demais coisas. Em 3 minutos. Você quer casar? Glória a Deus. Quer? Você vai casar. Fala, Makers, enfim, é chegada E Deus a vai hora escolher para você, não você escolher. O Senhor vai te dar. Você quer um lar abençoado? Um lar abençoado o Senhor vai te dar. Você quer ser próspero? Prosperidade o Senhor vai te dar. Só que você não mais vai ter sede. E o último ambiente, não menos importante, Você vai a parte de ser desenho. contentado, você vai ter Deve ser formado em contentamento. O Senhor vai te trazer uma alegria Desenho técnico, com cortes, com que o mundo não dá. elevações, com plantas. Com Você não formas, vai conseguir lá no mundo, você vai poder porque o mundo ele não apresentar consegue o nos seu saciar. projeto de Mas o Senhor vem e fala para aquela mulher, numa escola, verso 13: profissional da área quem beber dessa água tornará a ter sede. é um mecânico, Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. imaginação. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Soubessem que eles existem aqui, que a gente navega, Glória a Deus. então, nas várias Jesus, vários ambientes do filme. Ele nos promete algo muito interessante. Ele nos pede algo que é relacionamento com Ele, quando Ele pede a água para ela. E quando você começa a ter um relacionamento com o Senhor Jesus, de fato, não são só essas real na sua vida, para a gente criar nossos desenhos. Como eu falei, essas ferramentas aí Ele diz para você, ao longo dos agora, ambientes, mas também mesmo dentro quando você tem a mim, design, vocês vão perceber. você não precisa de mais Tem nada. muito mais ferramentas nesses menus. Quando você tem Jesus, você não precisa de mais nada, irmão. Expansivos que abrem abaixo Mais nada na tua vida. Pode acontecer o que vier a acontecer na sua vida. Se você tiver Jesus, a esperança sua, ela não morre, porque Jesus fala que isso vai jorrar para a vida eterna. É para sempre. Quando você tem Jesus, você se tornou agora alguém que pertence à eternidade. E nem a morte, externos, nem imagens externas, nem a vida, nada projeto, pode te separar do amor de também. Cristo Jesus. A primeira coisa que eu Do queria amor de deixar Deus até que está em bem Cristo claro Jesus, aqui pra nosso vocês, Senhor. pessoal, Glória a Deus. não se assustem. Irmãos, Não se assustem com a quantidade de coisa que tem aqui Jesus veio no menu de e nos dados. aproxima do Pai. Muitas dessas ferramentas. O relacionamento que nós temos com Deus hoje é por causa de Cristo. Né? Até se Antes, por repete, causa da lei, éramos afastados do já Senhor, no meu último vídeo, porque existia o jeito a lei certo ou o jeito errado de se era fazer impossível a alguma gente cumprir ela. coisa. Tem formas diferentes, umas mais difíceis, outras mais Era impossível. Eu e você, como seres imperfeitos, se a gente não caísse no mandamento, a gente caía em outro. Existia 613, como é que a gente cumpriu um negócio Fala, desse? Makers, bem-vindos ao Ainda tem Maker gente que Mind, se gaba canal 100% dizendo que voltado cumpre os à mandamentos. fabricação digital. É porque ele ainda não conhece a Paulo Cristo. Sampaio e queria deixar Porque aqui, o favor de Deus as foi minhas esse, boas-vindas de vir pra e você dizer que para chegou nós, até aqui, eu cumpro no teu procurando lugar. mais conhecimento Eu a limpo e respeito da purifico fabricação você. digital. O Eu software perdoo que os seus utilizei, pecados. O que eu escolhi, vamos dizer Pago a assim, sua pra ensinar conta. a fabricação digital. E agora nós temos o acesso ao Fusion Pai. 360. Tudo que Um você Fusion da quiser, Autodesk irmãos. extremamente A Bíblia diz poderoso, tudo que não você só quiser, vai no nome de deixar o Jesus seu você recebe. projeto melhor, como também mais Tudo. flexível através de Crendo recebereis. etc. Um software que não somente Coloca te dá tudo, a sabe, capacidade de diante do design, Senhor. como também E o mais ele vai prepara o fazer. seu design para fabricação, seja ele E Jesus vem, irmãos, para ser cortado também e- numa router CNC, móveis, objetos. E ele faz o quarto de pedido. madeira e acrílico, e, enfim, Ele toda a fala, capacidade que uma router apacenta. tem. E também de corte a laser, Apacenta. se você quer fazer aí. Está lá em João trabalho de 21, corte a laser 15. Em MDF, em acrílico. Quero aqui pegar o exemplo de Pedro, Tudo sabe? isso pode ser feito no Fusion sem precisar de nenhum outro João software. 21, 15.
Eu queria deixar aqui então o meu disclaimer. João 21, 15, 17. Tutoriais e alinhar aqui as expectativas. O exemplo o meu objetivo de Pedro, irmãos. O exemplo de Pedro sem deixar é que Pedro, para trás. ele isso, então, passou por todos esses pedidos. Da sua ajuda, da sua colaboração, que você assista os vídeos completamente. Pedro, ele passa então a seguir a Jesus. Jesus vem e pede Pedro, segue-me, ele vai e segue a Cristo. Um entendimento melhor. Pedro também, ele deixa a vida de pecado dele, deixa de pecar, anda com Jesus. Detalhes esses que podem ele ser tem também importantes um relacionamento com Cristo. E para a utilização de outras ferramentas. Ele começa a se relacionar com o Senhor. Então, eu vou dividir aqui e ele começa a ver todos os milagres que Jesus fez. Que seria a parte, Pedro, então, ele vê Jesus salvar, e todos eles vão estar ele vê Jesus curar, em básico, intermediário, ele vê Jesus expulsando os demônios, ele vê Jesus fazendo todas as maravilhas que vocês conhecem pela palavra de Deus. De acordo com o seu nível e Pedro ainda vive algo além. Pedro anda sobre as águas. Tutorial com dúvida, Pedro é o primeiro relato de um homem que andou você pode sobre as águas. Aqui no comentário dos vídeos. Pedro, ele experimentou de coisas extraordinárias com o Senhor. Tarefas repetitivas na gestão da loja. Sim ou não? Com ele. Andar com o Senhor faz isso. Estamos de volta e na nossa dessa vida. Vez a gente viver coisas extraordinárias. O Senhor quer que você saia do natural e comece a viver tudo que Ele tem para você. É propósito de Deus. Quer que você viva uma vida diferente. Que a gente costuma dizer. Você tem que cansar, irmão, sabe? Aquela coisa, você tem que cansar de viver aquilo que você está vivendo. Você está achando que está bom? Beleza. Mas você está achando que está ruim? Você tem que dizer, basta. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero ter uma vida com Ele que me traz uma nova realidade. Que me traz aquilo que é diferente, que realmente transforme a mim e as pessoas que andam comigo, a minha família, o meu trabalho, os meus negócios. Tudo tem que mudar, porque quando anda com Jesus, muda. Então Pedro, ele experimenta tudo isso. Então ele escreve esse F. Só que tem algo. Agora eu vou definir o outro que lado. Pedro, lembra de eu falar lá atrás das acusações do inimigo? Pedro vem às vésperas de Jesus ser crucificado e o nega por 3 vezes. Fácil de entender, né, pessoal? Então deu aqui 15,8. E Pedro agora, depois do Senhor ter ressuscitado, o que passa na cabeça de Pedro? E eu vou dar o meu estrude. Passa na cabeça de qualquer um, irmãos. Não adianta mais. E o meu estrude, eu errei. Ele não me perdoa. Não adianta eu ir para a igreja. Não adianta eu ir na célula. O que eu estou fazendo da minha vida? É isso que passa na cabeça de todo mundo que chega a pecar. Porque Pedro, ele negou a Cristo e ele se sentiu acusado. Não é difícil. Vamos aí fazer ela com bastante. Então Pedro olha para o natural de novo e fala: eu vou fazer o que eu fazia antes. Mas não se esqueçam. Ele sai e vai pescar novamente. Se inscreve. Se tiver dúvida, ele volta lá para o lugar onde Jesus o chamou. Lembra do chamado? Ajudou bastante. Ele volta a fazer a mesma coisa. Naquele momento que Jesus caminhava na praia e chamou ele: vem para ser pescador de homem. Vem, Pedro, larga tudo e vem. E Pedro veio. Só que tem momentos na nossa vida de fé, irmãos. Se ela não tiver alicerçada no Senhor, você pode voltar lá para o lugar de origem, lá para o seu natural. Mas o Senhor não quer que você ande no natural. Ele quer que você venha para andar com Ele sobre as águas. Então saia do natural. Sabe, irmãos? E Pedro, ele se sente acusado. Aí ele vai pescar e ele influencia outros. Aí outros vão com ele. Às vezes você sai do caminho do Senhor, você não sabe o tanto que isso pesa. Às vezes tem pessoas lá na tua casa que olham: não, eu desanimou, vou desanimar também. Não, eu não vou no culto, eu também não vou não. Eu não estou indo na cela, fulano não vai, eu não vou não. Começa a olhar no natural. Todos nós passamos por isso, irmãos.
Só que o Senhor não desiste de nós. Fala para o teu irmão aí, o Senhor não desiste de você. O Senhor, Ele não desiste. E Ele vem, e a palavra de Deus diz, quer ler com os irmãos, João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu, porque ele lhe ter dito isso. Pela terceira vez: Tu me amas? Respondeu-lhe o Senhor: Tu sabes todas as coisas, Senhor. Irmãos, a palavra de Deus fala o seguinte, que Jesus fala para a gente, por 2 vezes nos evangelhos, não peques mais. Mas por 3 vezes ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Porque o pecado, ele perde força a partir do momento que você é chamado. O pecado já não mais tem poder na sua vida. Mas existe um chamado muito mais forte, para mim e para você. Cuidar da casa de Deus. Cuidar uns dos outros. Esse é o chamado que Jesus enfatiza na vida de Pedro. Pedro ali simboliza eu e você. O Senhor está falando para mim e para você: você me ama? Então cuida. Você me ama? Então apacenta. Queira saber como está o teu irmão, aquele que não está vindo na igreja. Queira saber como ele está espiritualmente. Queira saber se ele está necessitado em algo. O Senhor começa a falar no nosso coração, irmãos. E isso tem que queimar. Porque quem é nascido de novo, queima no coração. Pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. E Jesus, ele tira toda a acusação da mente de Pedro. Quando fala para ele: Pedro, apacenta. Para com isso. Deixa de dizer que você não é incapaz. Irmãos, por muitas vezes eu tive chamado em minha vida e eu recusei. E todas as vezes que eu recusei, o Senhor colocou outro no meu lugar. Porque o Senhor coloca outro no teu lugar, sabia? Quando Elias falou para Deus lá, que estava correndo de Jezabel lá com os profetas de Baal, ele disse para Deus, ele foi ousado, ele falou: não tem ninguém que faça esse trabalho aí não, é eu que faço. Deus falou: você está enganado, igual você tem 7.000 esperando para entrar no teu lugar. Então saiba que o chamado é um privilégio. Você tem que valorizar a graça que lhe foi dada. Lembra que o Senhor falou para a mulher? Graça. Lembra que o Senhor falou para Pedro? Graça. Lembra que o Senhor chamou a gente? Foi graça. Valoriza a graça a qual agora você está inserido. Sabe, irmãos, e eu comecei a andar na videira, tem 15 anos, 16 anos. E aí eu fui chamado novamente para liderar. E eu recusei de novo o chamado. Só quem me chamou para liderar disse assim: chega de recusar o chamado de Deus na sua vida. Chega, irmãos. Dá um basta nisso. Fala para o Senhor: eu quero. É um privilégio, Senhor, poder fazer algo para o Senhor.
poder ajudar a edificar a casa para o Senhor. E aí você vem, e eu vim, irmãos. Só que foi um processo na minha vida. Eu por muitos anos lidero. E assim, eu entendendo que se eu fizesse a célula, despedisse dos irmãos em paz ali, já estava bom. Parece que eu já estava agradando a Deus. Irmãos, nada de errado nisso. Só que andando com o Senhor, eu vejo que é muito mais profundo que isso. Eu vejo que é muito mais profundo. Eu tenho que amar os irmãos. Então nós temos que amar uns aos outros. Porque Cristo, Ele nos amou a ponto de dar a vida por nós. E nós estamos envolvidos num projeto de vida, irmãos, que nós temos que gerar vida para outros. Temos que edificar essas vidas para o Senhor. E cada dia mais o Senhor requer de nós, talvez mais um pouquinho do seu tempo, talvez mais um pouquinho de ensino para você, talvez mais um pouco de santidade, porque andar com o Senhor requer de nós cada dia mais uma vida de transformação, para que você possa falar na vida do outro. Ninguém pode falar na vida do outro se não está vivendo, irmãos. E aí eu, nesse período de liderar a célula, eu aprendi essas coisas. Talvez eu não sou o líder que precisa ser, mas eu tenho aprendido com o Senhor que eu tenho que amar a vida dos meus irmãos, que eu tenho que me preocupar com eles. Imagina um pastor da igreja, o chamado de pastorear, irmãos, a preocupação que ele tem com as ovelhas, para que nenhuma se perca, porque ele vai ter que chegar com um rebanho diante de Deus. Você às vezes, Júnior, eu não tenho essa responsabilidade que eu não sou líder. Você se engana. Porque você tem responsabilidade com um pequeno rebanho que é a tua família, que é a tua casa, que é o teu parente. Esses dias, eu sempre oro pela vida do meu irmão. Ele não segue nada. Mas eu falo para o Senhor, Ele é do Senhor. E eu declaro, Ele é salvo. Ele é liberto. Meu coração queima quando eu vejo Ele, sabe, afastado do caminho do Senhor. E meu coração se alegra quando alguém fala, Júnior, eu quero voltar para Cristo. É isso que o nosso coração tem que ser movido diante de Deus, para que a nossa vida realmente mude, irmãos. E a vida das pessoas também sejam transformadas. E você se engana, porque você tem uma responsabilidade quando você foi chamado de agora trazer vidas para o Senhor. Às vezes é dentro da tua casa mesmo. Você precisa de orar por elas. Você precisa dar testemunho dos fiéis para que elas aproximem do Senhor. Eu vi aqui ontem crianças dando testemunho, irmãos. Os pais estão vindo na igreja por causa delas. Isso é favor ou não, irmãos, de Deus? Isso é graça, isso é favor. Irmãos, então, o Senhor, Ele chama Pedro. Apacenta, Pedro. Apacenta minhas ovelhas. E Pedro obedece novamente o chamado. Quero dizer para os irmãos, se até aqui você não tem obedecido direito o teu chamado, se até aqui por um motivo ou outro você pensa assim, não, eu não sou digno, ou alguma coisa te acusa, Jesus fala nessa noite, cadê os seus acusadores? Onde estão eles? Vai e não peques mais, muda de vida e atende o meu chamado. Só isso que o Senhor está falando. Não fique preso, irmãos, naquelas coisinhas que vai atrapalhar o teu destino, a tua chegada ao céu. Não fique preso nas coisinhas da vida, porque é muito passageira. Cada um de nós aqui tem uma história para ser contada para o Senhor naquele dia. E a tua história ainda está sendo escrita. Ainda dá tempo. Quanto à vida, a esperança. Enquanto há vida,
O Senhor Jesus está querendo mudar o curso dela para você, como mudou o curso da vida de Pedro. Pedro, por muitas vezes, igual eu e você, eu não nego, tive vontade de voltar para trás. Porque as dificuldades vêm, elas vêm. Pedro foi provado. Pedro foi provado, irmãos. Quando os caras queriam pegar ele, sabe? Ele negou Jesus. Mas saiba que o Senhor não acusou Pedro por causa disso. Porque quantas vezes eu mesmo neguei o Senhor. Neguei para amigos meus, precisava de ouvir uma palavra. Neguei para uma pessoa que estava caída na sarjeta. Mas só que o Senhor mudou a minha história, mudou meu coração e tem mudado o coração dos irmãos. Eu não posso mais passar indiferente perto das pessoas. Eu não posso mais olhar para as pessoas de maneira natural. Porque a partir do momento que o Senhor chamou Pedro novamente e falou apacenta. Porque quando você apacenta, irmão, você cria amor. O relacionamento com as pessoas cria amor. Tá, irmão Mazalém aqui. Quantas vezes eu orei pela sua vida, Mazalém? Glória a Deus, você está aqui hoje. Glória a Deus. Porque eu sentia falta dele aqui na igreja. Tem muitos irmãos que não estão aqui hoje. Vai atrás deles. Apacenta. Pergunta como é que eles estão. Ainda que eles não queiram, mas fala para ele que o Senhor o ama. E o Senhor o chama. Nós vamos encher essa igreja aqui, irmãos, não é por causa de número de gente, não. É porque aqui a gente quer ver as pessoas salvas. A gente não quer ser a melhor igreja em números dessa cidade, não. Ainda que isso aconteça, seja uma glória para o Senhor Jesus. Mas a gente quer ver as pessoas transformadas, que saíram da sua situação adversa. Tem que, quando você vai no encontro daquele, as pessoas lá de fato se abrem, muitas delas. Pessoas ali dizem: eu ia me suicidar, eu ia tirar minha vida, mas houve uma palavra e ela é liberta. Houve uma palavra e ela é sarada. E você começa a queimar o coração em amor. Sabe, irmãos, aí quando você entra, sabe, com empatia na vida do outro, levando a palavra do Senhor, começa a gerar amor, como Pedro começou a gerar amor no seu coração, por apacentar as ovelhas da casa do Senhor. Quando Jesus foi, parece que todo mundo ficou sem pastor. Imagino que foi terrível tudo. Coisa difícil é uma igreja sem pastor, viu, irmãos? Tem igrejas numerosas por aí, sem pastores. Eu, quantas vezes pessoas de outras denominações e outras de outra religião me chamou para orar por eles, porque são sem pastores. E Pedro, ele vai e começa a apacentar, começa a obedecer à voz, e do céu vem o Espírito Santo, irmãos, e enche a vida de Pedro. Quantos aqui são cheios do Espírito? Você é cheio do Espírito, cheio do Espírito. E o Espírito de Deus, ele traz ousadia para você, ele traz coragem para você proclamar as verdades do Evangelho. E Pedro, então, a sua primeira pregação, a palavra de Deus fala, foi uma inumerosa multidão. 3.000 almas aceitaram o Senhor Jesus. Apacenta. Apacenta. Tem muita gente que fica em crise com esse negócio de chamado. Ah, eu fui chamado para louvar, ou foi chamado.
para pregar, outros viram uma crise. Irmãos, não tem crise não. Todos nós aqui fomos chamados para cuidar do rebanho do Senhor. Não é só o pastor. Louva a Deus pelo nosso ministério que nos ensinou isso. Que não precisa só do pastor para poder estar edificando a casa de Deus. Vocês são ousados em Deus, aonde vocês estiverem. Amanhã, segunda-feira, eu louvo a Deus porque vai ter situações na sua vida. Você vai ter a oportunidade de ser ousado em Deus e falar de Jesus para alguém. É o teu privilégio poder falar do Senhor para alguém. Pedro ali então, irmãos, se tornou motivado no Senhor para ir e responder o chamado, para nunca mais olhar para trás. Queima as carroças, queima a velha vida. Quando eu decidi lá um dia que a minha esposa me deu uma canja de galinha, eu falei, eu tenho que mudar a minha vida. Sabe o que eu fiz para mudar? Porque as tentações vinham novamente na minha vida. Eu entrava para o meu secreto e chorava e clamava: Senhor, tira a minha vontade do mundo. Senhor, me ajuda. Tira-me os desejos do mundo. Irmãos, por um processo de uns dias, de um tempo, eu nunca mais tive vontade. Eu nunca mais tive vontade de estar lá novamente. Se enfraqueceram, o pecado enfraquece a vida do homem a partir do momento que ele responde ao chamado. O chamado, ele vai te trazer um contentamento, irmãos, que você nunca teve antes. Sabe o que é o contentamento? De você ver alguém salvo, de você ver alguém liberto, porque você ajudou a participar desse processo, porque você respondeu o chamado. Glória a Deus. Quero que você levante, fique de pé.